Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus por tudo que Deus tem feito, pelos louvores, mais essa noite graciosa que nós estamos na casa do Senhor. E nós vamos, sem mais demora, as crianças já estão liberadas, os adolescentes, para a sua aula, para o seu culto, né? Nós vamos pedir à igreja abrir a palavra de Deus. Segunda carta de Timóteo. Segundo Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 6, número 6, o 7 e o 8 apenas. Amém? Todos encontraram? Amém. Assim nos diz a palavra de Deus. Versículo 6, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, Versículo 6, irmãos. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Até aí, vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nós louvamos ao Teu nome, bendizemos a Ti, ó Deus, por tudo o que o Senhor já tem feito nas nossas vidas. Ó Deus, suplicamos, ó Pai, que mais uma vez o Senhor possa estar falando conosco, ó Deus, através da Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor possa fazer a Tua vontade na nossa vida e que em tudo o Teu nome venha a ser glorificado. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Importa acabar bem. Em 1981, Bill Broadhurst participou da corrida de 10 metros do Pepsi Challenge em Omaha, Nebraska. 10 anos antes, uma cirurgia para um aneurisma cerebral o deixou paralisado do lado esquerdo. Mas numa manhã nublada de julho, ele estava com 1.200 homens e mulheres de aparência ágil na linha de partida. Foi dada a largada, a multidão avançou. Bill jogou a perna esquerda rígida para a frente e girou sobre ela. Quando seu pé direito atingiu o chão, seu ritmo lento parecia zombar dele, enquanto a matilha desaparecia à distância. O suor escorria pelo seu rosto, a dor perfurou o seu tornozelo, mas ele continuou. 6 milhas, cerca de 10 quilômetros depois, 2 horas e 29 minutos,
Bill alcançou a linha de chegada. O homem se aproximou dele, de um pequeno grupo de espectadores, e Bill o reconheceu pelas fotos de jornal. Ali disse esse homem: "Você trabalhou mais duro para isso do que eu." Era aquele que tinha ganhado a prova. Com essas palavras, Bill Rogers, o famoso maratonista, colocou sua medalha recém-conquistada no pescoço de Bill Broadhurst, proclamando-o vencedor. A visão de Jesus, irmãos, pendurado, indefeso na cruz, parecia uma derrota trágica. Mas duas pequenas palavras tá ligado aqui? Os irmãos gastaram tudo, hein? Amém. É o microfone. Os irmãos, glória a Deus, gastar mesmo, isso aí. Então, irmãos, a visão de Jesus na cruz parecia uma derrota, né? Mas duas palavras que saíram dos seus lábios equivaleram a um grito de vitória: está consumado. 3 dias depois, a verdade de suas palavras seria conhecida. O túmulo vazio confirmou a sua afirmação. Ele terminou sua obra, derrotando a morte e expiando o pecado. A vida cristã não é uma corrida para ver quem chega primeiro, mas uma corrida de resistência, para ver quem termina fielmente. Permanecer fiéis até o fim nos torna verdadeiros vencedores. Isso escreveu D.J. Hahn. Irmãos, o texto que nós lemos nos fala, é bastante conhecido, nos fala dos últimos momentos da vida de Paulo. Paulo estava preso, estava ali no cárcere inferior, em Roma, e ele escreve a Timóteo, dando instruções para o jovem pastor que, podemos dizer assim, assumiria aquela corrida, porque Paulo estava instruindo Timóteo. Irmãos, e com esse texto que nós lemos, Paulo falando dos seus últimos momentos, Paulo fazendo uma lembrança da sua vida, de tudo que ele fez para o Senhor, para o Evangelho, e nós devemos pensar como que nós também poderemos terminar bem, assim como Paulo. Paulo é um grande exemplo, né? Claro que nós temos que, o nosso exemplo maior é Jesus, o nosso mestre, mas Paulo, depois de Jesus, é um grande exemplo, e a vida de Paulo, do apóstolo Paulo, as suas cartas, tudo que ele fez, as suas viagens missionárias, todas elas marcaram profundamente o início, da igreja, o início da pregação do Evangelho. E nós devemos observar essas atitudes de Paulo para que nós podemos também terminar bem a carreira cristã. Então nós devemos observar as atitudes daqueles que terminaram bem as suas vidas, cumprindo aquilo a que foram ordenados. Um dos mais belos exemplos, Paulo, para a vida cristã. Ele descreve, irmãos, interessante, a partir do versículo 6, ele descreve a sua vida como um sacrifício. Ele descreve isso sendo derramado como uma oferta de libação, em algumas versões, de bebida. Essa é uma linguagem judaica que é tirada do Antigo Testamento,
Quando os filhos de Israel foram para a terra de Canaã, Deus deu muitas instruções sobre como deveriam conduzir a adoração a Deus. Uma das coisas que Deus planejou no capítulo 15 de Números foi o holocausto. Ligar lá, Felipe. Eu falo baixo, irmãos, senão eu ia sem microfone, senão... Irmãos, era o holocausto. Então, o holocausto era uma oferta pelo pecado. Foi um reconhecimento por parte das pessoas de que o salário do pecado era a morte. E que havia um sacrifício necessário para demonstrar isso. Um sacrifício que, claro, apontava para o sacrifício do Senhor Jesus na cruz, como um único sacrifício suficiente para o perdão dos pecados. Mas o holocausto, irmãos, era um animal morto e tudo era colocado sobre o altar. Tudo isso era uma oferta a Deus pelo pecado, mas o holocausto, ele não estava sozinho no altar. Em cima do holocausto havia ali, eles colocavam uma farinha, tipo de trigo, né? Não sei se é de trigo, mas como se fosse uma farinha de trigo, misturada com azeite, e era colocada sobre o animal queimado. E isso tornou o aroma um aroma doce, teria como um cheiro de churrasco com pão assado. E em Números, mesmo capítulo 15, o último item era o vinho. O vinho doce era derramado sobre todo aquele holocausto, e como um aroma doce no topo, Paulo estava dizendo: essa é a minha vida, eu dei a minha vida como holocausto, coloquei toda a minha vida lá, desde a estrada de Damasco, desde aquele momento em que o Senhor Jesus apareceu a Paulo. Ele fala: eu tenho oferecido a minha vida sem pensar nela, pois para mim viver é Cristo, morrer é ganho. Se vivo, vivo para o Senhor, e se eu morrer, eu morro para o Senhor. E aconteça o que acontecer, eu sou do Senhor, então ofereci a minha vida como holocausto. Ele estava falando ali que a sua vida ia realmente, falando para Timóteo, que ele ia ser morto, e era um sacrifício em cima de outro sacrifício, que foi o sacrifício de Jesus. A vida do crente é assim, é um sacrifício, mas é em cima de outro sacrifício, que é o Senhor Jesus. Irmãos, e aí, quero deixar uma observação já para nós. Será que as nossas vidas têm sido um sacrifício agradável a Deus? Será que temos sacrificado algo em prol do reino de Deus? Tempo, dinheiro, conforto, orgulho, ideais que às vezes não são de acordo com a palavra de Deus? Nós temos que analisar a nossa vida. Paulo fez tudo o que estava ao seu alcance, e no final de sua vida ele pôde dizer: combati o bom combate. Nós vemos no versículo 7, combati o bom combate. Irmãos, o termo grego ali de combatir, ele fala sobre agonizomai, que significa esforçar-se, lutar, trabalhar fervorosamente, dedicar esforço ou energia sério. Implica grande esforço contra grande dificuldade,
Sugere um esforço persistente. Lutar, enfrentar um adversário, todas essas ações retratando uma intensa luta pela vitória. Talvez quando eu falei aqui que será que nós temos sacrificado algo, você pensou logo, para quê? Jesus já fez o sacrifício. É verdade, Jesus já fez o sacrifício por nós. Mas a vida cristã, ela exige certos sacrifícios. Esse mesmo termo agonizomai é usado em Lucas 19, 24, quando ele diz: procurai, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Então, esse é um tipo de esforço moral necessário da nossa parte, né? Se nós falamos que servimos a Deus e nós não temos nenhum sacrifício, nenhuma luta, nós temos que parar e pensar: será que eu estou realmente servindo a Deus? E às vezes até cansativo, a gente pensa assim: tanta luta, é só falar de luta, só de guerra, mas a vida cristã é uma batalha contra o mal, né? Por isso que mesmo Paulo fala sobre a armadura de Deus, né? Para que nós possamos lutar, e a nossa luta, ela não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais, e nós temos que tomar a armadura de Deus, para que possamos realmente ter vitória sobre o pecado, sobre o engano, sobre o mal, não é verdade? E uma prova disso, que após a morte de Moisés, Deus chama Josué e lhe faz grandes promessas. Olha, você vai fazer esse povo entrar na terra de Canaã. Moisés é morto, já foi morto, foi para o Senhor, né? E agora Josué vai ser o sucessor de Moisés. E interessante que no capítulo 1, somente no capítulo 1, Deus fala com Josué 3 vezes: esforça-te, esforça-te, esforça-te. Não te mandei eu? Esforça-te. Por que será que Deus falou isso, né? Porque haveria guerra, haveria batalha. Servir a Deus não é uma brincadeirazinha no parque de diversão, não, é um campo de batalha. É como se Deus já estivesse alertando Josué que não seria fácil, mas ele fala: esforça-te, porque eu sou contigo. O nosso conforto é que Deus promete ser por nós. O nosso conforto é que Jesus falou: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, e não era qualquer combate. Paulo fala: combati o bom combate. Não um dos bons combates, não, era o bom combate. Mas aquele combate que ele foi ordenado. Ele poderia falar isso: é um bom combate. Combater ao lado de Jesus, a causa do Evangelho, é um bom combate. Então, irmãos, e esse combate, essa luta, ela se torna boa, porque Deus é quem inicia essa luta. Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele nos dá poder para vencer essa batalha. Ele que promete: derramarei sobre vós o meu espírito. Nós nos cantamos aqui:
Santo Espírito, és bem-vindo aqui. E Ele, é o desejo dele encher as nossas vidas. Não encher um templo aqui e acontecer, né? Que se o Senhor fizer isso, glória a Deus, né? Curas, maravilhas, um grande avivamento. Mas, primeiramente, Ele quer encher a nós mesmos. O Senhor prometeu isso. Enchei-vos do Espírito. E esse é o poder para nós vencermos a batalha. O Espírito Santo. E Paulo, ele pôde, irmãos, assim concluir a jornada. Ele fala, acabei a carreira. Ele concluiu essa jornada. Como no início eu falei com os irmãos, a corrida não é uma corrida que apenas um ganha o Evangelho, mas é uma corrida que todos aqueles que correrem fielmente vão alcançar a vitória. Irmãos, sejamos realistas, começar bem é relativamente fácil. Começar bem é muito fácil. Agora, terminar bem é outra coisa. Começar uma nova dieta, um programa de exercícios, é divertido, é empolgante. Mas perseverar ao longo prazo é o verdadeiro teste. Casar é emocionante. Relativamente fácil. Permanecer casado, apesar das lutas, ajustes e provações, nem sempre é uma tarefa fácil. O mesmo se aplica à vida cristã. Tornar-se cristão é relativamente fácil também. E hoje parece que está até na moda. Reconheça diante de Deus que você é um pecador. Receba pela fé o dom gratuito da vida eterna em que Cristo providenciou com seu sangue derramado. Você não pode trabalhar pela sua salvação. Nada que você possa fazer vai te dar essa salvação, nem fazer nada para se qualificar para ela. Deus dá gratuitamente a todos os que reconhecem a sua necessidade e confiam apenas em Cristo. Relativamente é fácil. Mas depois vem a parte difícil: persistir como cristão num mundo que é hostil a Deus, ao seu povo, à sua igreja, às suas leis, à sua palavra. O mundo constantemente balança diante de nós, não é verdade? O mundo oferece muitas coisas, muitas oposições a Deus. Por dentro, a carne incentiva a abandonar a Cristo e a satisfazer seus desejos. O inimigo ataca você com tentação após tentação. O verdadeiro teste é um verdadeiro teste da fé. Aí a questão, você e eu, nós resistiremos? Perseveraremos? Então a fé, irmãos, genuína, Paulo nos mostra que é aquela fé que persevera, que não desanima, não desiste, que busca a cada momento satisfazer aquele seu mestre, aquele que alistou, a cada momento. Nossa fé é provada a cada momento, irmãos. Cada momento que nós vivemos neste mundo. A vida cristã, ela é uma maratona. Ela não é uma corrida de 100 metros. A corrida de 100 metros é muito fácil. Agora a maratona, para terminar ela é mais difícil. Porque a maratona ela exige paciência.
ela exige perseverança, ela exige esforço, treinamento rigoroso, uma alimentação regrada, não pode comer qualquer alimento, equilibrada. Assim também é a caminhada cristã, é uma maratona, é uma corrida de longa distância. E Deus nos dá as armas. Às vezes nós vamos desviar para a direita, estão desviando, Jesus vai lá e volta para cá. Não é por aí não. Isso é a maravilha, irmãos, da caminhada cristã. Deus nos alerta a cada momento, nos instrui, fala pela a sua igreja, pela sua palavra. Exige muitas vezes sacrifício da nossa parte. Nós estamos aqui, está um calor, né? Os irmãos aqui, terno. Não é isso que vai obter, nós vamos obter a salvação. Não, isso aqui é de menos. Agora, o negar a si mesmo, que é o mais difícil. Negar a si mesmo, negar a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza ruim, irmão, nós somos ruins. A nossa natureza é ruim, é corrompida pelo pecado. Não é porque nós aceitamos a Cristo, né? Cristo nos trouxe e nós estamos na presença dele, que nós estamos livres totalmente. Não, nós temos ainda uma batalha a cada dia. É uma batalha da carne com o espírito, a carne querendo fazer as coisas da carne, o espírito querendo que nós obedecemos a palavra, que nós nos humilhemos, nos rendemos à palavra de Deus. É uma luta. Não é como esse evangelho que muitas vezes é pregado aí fora, né, de oba-oba, que agora você vai brilhar, você vai despontar, você vai conquistar. Conquistar o quê? É necessário negar a si mesmo, tomar a sua cruz. A cruz não é a esposa, não é o marido, não é o patrão, não é o colega de trabalho. Não, essa cruz é a nossa responsabilidade com o evangelho. É tomar a nossa responsabilidade com Deus. Tomar a sua cruz é negar a nossa vontade, muitas vezes. Falar eu estou errado, reconhecer, ser um marido melhor, ser uma esposa melhor, ser um pai melhor, um patrão melhor, um empregado melhor. Isso também é o evangelho, isso é o evangelho. Essa é a parte difícil. Então a vida cristã, irmãos, é uma maratona. Nós devemos seguir o exemplo de Paulo. E outro exemplo de Paulo, veja, no versículo 7. Guardei a fé. Paulo guardou a fé. Ele não está falando aqui de eu vou botar minha fé na gaveta ali, pronto, já fiz o que eu tinha que fazer, pronto, estou me aposentando. Não, ele está falando aqui com Timóteo que ele lutou pela fé verdadeira, ele combateu os hereges, ele combateu as heresias, ele lutou por aquilo que Jesus ensinou. Ele batalhou para proteger essa fé que ele recebeu um dia. O Evangelho, ele está falando que ele guardou a fé, esse sistema de fé das doutrinas.
é mais do que uma confiança individual em Cristo. Nós também, irmãos, como discípulos de Cristo, nós fomos encarregados de guardar essa fé, o glorioso tesouro do Evangelho, em meio à oposição hostil, porque é a única mensagem que gera a salvação dos pecadores. Manter a fé nunca é fácil, irmãos, sem dúvida. Satanás procurou atrapalhar a obra de Paulo, opondo-se a ele por toda parte. Um breve resumo: havia legalistas, gálatas, gnósticos, judaizantes. A todo momento havia cartas falsificadas. Em 2 Tessalonicenses 2:2, houve ataques caluniosos à sua integridade, à sua aparência pessoal e ao seu discurso pouco polido. 2 Coríntios 10:10, 2 Coríntios 1:6, sem mencionar as surras físicas que recebeu, os açoites. Ele foi verdadeiramente pressionado de todos os lados, irmãos. A fé de Paulo foi a vitória. Ele pôde falar: sei em quem eu tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o que me foi confiado até aquele dia. O que Deus havia confiado a Paulo, Paulo devolveu a Deus. E apesar de tudo isso, Paulo ansiava pelo momento em que ouviria o Senhor dizer: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Isso também nós podemos ansiar e devemos ansiar. E Paulo, irmãos, ele pôde fazer isso porque ele lutava pela recompensa verdadeira. E Edwards disse que, sobre as recompensas não são uma motivação egoísta, mas uma motivação bíblica, que se destina a aproveitar o impulso dado por Deus para obter significado nas coisas que tornarão nossas vidas eternamente significativas. As recompensas significam pouco para aqueles que sacrificam pouco, pois as suas almas são satisfeitas com bugigangas e prazeres terrenos. Aqueles que se destacavam nos jogos, na guerra, na política, eles recebiam uma coroa, porém uma coroa corruptível. Paulo, porém, faz menção aqui de uma coroa incorruptível. A coroa da justiça já estava preparada, reservada para ele, aguardando naquele dia, no tribunal de Cristo, no julgamento. Quem lhe daria, ele fala no versículo 8, não era um juiz iníquo, mas era o justo juiz, que daria a coroa da vida. E ele fala no final do versículo 8 algo interessante, irmãos, que ele fala: não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, essa recompensa da vida eterna, Paulo, ele fala que não somente a ele, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. Irmãos, e não é apenas saber que a vinda de Jesus acontecerá. Paulo está falando aqui daqueles que amarem a sua vinda. Eu vou deixar Edwards falar mais uma vez aqui, que tem uma maneira interessante de avaliar se você ama a sua aparição, a volta de Jesus. Uma pergunta significativa para nós a esse respeito é: que coisas desejo desesperadamente experimentar ou alcançar antes de Cristo voltar?
a nossa resposta a essa pergunta, que vai medir o quanto nós amamos a vinda de Cristo. Nós amamos realmente a vinda de Cristo? Ou o nosso coração ele é cativado por atrativos deste mundo? Irmãos, que isso seja para nós uma reflexão, a vida de Paulo, que isso tudo, que Deus possa nos abençoar, né? Que Deus possa completar a sua obra. Peço perdão aos irmãos que eu me enrolei um pouco aqui com o negócio aqui do microfone e tudo, mas que Deus possa abençoar, que possamos olhar para a vida de Paulo com esses exemplos e possamos continuar a caminhada, guardar a fé, perseverar pelo que é certo, pelo que é o Evangelho, pela sua verdade, combater o bom combate. Como o pastor falou no início, nós não somos nada, nós não merecemos nada, e vez ou outra Deus tem que nos mostrar novamente isso, que sejamos mais gratos a Deus por essa coroa que está guardada para nós também, assim como Paulo falou, mas para todos que amarem a volta de Jesus, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar, e que Deus possa nos abençoar, que Deus possa falar aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nós glorificamos o Teu nome, bendizemos a Ti, ó Pai, ó Deus, pelo dom maravilhoso da vida eterna que o Senhor nos concede através do Teu Filho Jesus, ó Pai. Te louvamos, te agradecemos por tudo e pedimos, nos ajuda a cada dia a Te servir melhor, a Te servir, ó Pai, com integridade. Nos ajuda, Senhor, a cada dia a fazer a Tua vontade. Assim oramos e bendizemos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém.